Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico, o programa A Voz do Espiritismo, e também os internautas do site avozdoespiritismo.com.br. Nós estamos no Centro Espírita Luz e Fraternidade, fazendo esta entrevista, né, com um dos dirigentes, Walter Perry Cefali Júnior, e o Júnior irá abordar um assunto muito interessante, um assunto que está na mídia, né, muito polêmico, por sinal, e é o que nós vamos aproveitar, né, para prestarmos muita atenção no que pensa a doutrina espírita. Mas antes, vamos ouvir os cumprimentos, né? Ele que é dentista, cirurgião dentista, um dos dirigentes da instituição Nosso Lar, e sempre que possível participando com a gente aqui, né? Vamos ouvir os cumprimentos do Júnior. Bom dia, né? Boa tarde. Estamos aqui à disposição para que possamos de alguma forma interpretar o pensamento espírita e trazer luz para as nossas vidas. Muito bem. Recentemente o Supremo Tribunal Federal, inclusive, né, descriminalizou o aborto de fetos anencéfalos. Mas nós vamos primeiramente, Júnior, pedir para o Júnior para fazer uma abordagem mais completa em relação ao aborto, né, do modo geral, e principalmente, né, depois esclarecendo aí em relação ao feto anencéfalo. Vamos ouvir então o que tem a nos explicar, né? Ele que é um profundo pesquisador, estuda a doutrina espírita profundamente, uma pessoa indicada, inclusive, para tocar nesse assunto. O que pensa a doutrina espírita, Júnior? A doutrina espírita nos esclarece que todos nós somos, de alguma forma, espíritos imortais. E, consequentemente, temos um corpo espiritual que é ele que vai dar ao corpo físico as diretrizes para que esse corpo físico possa se desenvolver. No momento da concepção, ou seja, o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, em geral, ocorre a ligação. Por que em geral? Porque eu não posso dizer que todas as fecundações têm uma ligação, porque muitos são natimortos, muitos não têm espíritos, e esse feto, ou esse óvulo não vai prosperar, não vai avançar. Então nós temos que, no geral, um espírito se liga através do corpo espiritual no momento da fecundação. Então imaginemos que nós estamos no plano espiritual, nos preparando para vir ao mundo físico. Nós temos uma diminuição do tamanho do perispírito e a partir daí ele vai ligar-se a esse corpo que vai se formar, a esse óvulo que vai ser fecundado, para que ele possa, a partir daí, se houver uma programação, fazer o selecionamento dos genes adequados, dar à hereditariedade uma diretriz adequada para que aquilo que foi planificado, porque no plano espiritual existe, como nos fala André Luiz, Manassés no livro Missionários da Luz, eles nos relata que são feitos projetos no plano espiritual. Então projeta-se um determinado corpo, com determinadas deficiências, com determinadas capacitações, para que o espírito possa vir ao mundo físico. E vindo ao mundo físico, ele possa transformar aquilo que foi programado em uma tarefa, em uma missão, em uma execução. Então imaginemos que eu tenha sido um alcoólatra em vida passada. E nessa vida passada eu não tenha morrido através do alcoolismo, morri por um acidente. O meu fígado está com problema. O meu fígado espiritual, no corpo espiritual, ele tem problemas. Porque não é a viciação física que fere o corpo espiritual, mas é a viciação mental, o desejo, a vontade de beber. Então aquilo faz com que o lesionamento ocorra a nível do corpo espiritual e na hora que ele vai se ligar, no geral vai aparecer uma deficiência no fígado. Então nós estamos vendo que foi uma planificação que foi feita e para que isso venha a ocorrer, então às vezes são necessárias aproveitar determinados genes, às vezes ocorrem mutações para que aquela programação venha a se cumprir. Então nós temos que entender que nós somos um espírito comandado, que comanda a um corpo físico. Muito bem. A partir do momento em que o corpo físico ali está, nós temos direito, nós temos
possibilidade de tirar a vida daquela criatura, isso é um assassinato. Então a doutrina espírita nos mostra que hoje em dia, com o advento das pílulas anticoncepcionais, dos contraceptivos de todas as formas, mesmo porque eles evitam doenças sexualmente transmissíveis, então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos possibilitando que a pessoa possa programar a sua vida a nível físico no momento aprazado. Por que nós vamos agora possibilitar o aborto? Por que nós vamos falar, mas houve, por exemplo, um estupro? Ou nós sabemos que a mãe corre risco de vida. Nesse caso, a mãe correndo risco de vida, é o único caso que a doutrina espírita faz com que a mãe faça a opção. Todos os outros casos, inclusive o estupro, são coisas que nós devemos saber que não foi ao acaso. Porque, vejamos, a mãe está num período fértil, a moça está no período fértil e ter sido estuprada. Será que foi ao acaso esse acontecimento? Será que ocorreu uma atração fácil? Não, não ocorreu facilmente aquilo. Então, vejamos, a pessoa foi atraída por uma circunstância, aquele que vai estuprar. E qual é essa circunstância? Em geral, todos nós somos doentes na área genésica. Em geral, todos nós temos transtornos. Não por acaso Freud nos falava que esse é o grande mal da humanidade. Então vejamos, se todos nós temos problemas, uns mais, outros menos na área da sexualidade, então imagine que essa área da sexualidade daquela moça, ela está com muitos problemas. E aí alguém que ali chega, talvez não tenha chego para estuprá-la. Talvez tenha chego para roubá-la, talvez tenha chego até ali para fazer alguma coisa. Mas ele, com a inferioridade que o caracteriza na área da sexualidade, foi atraído por uma inferioridade semelhante da moça. E a partir daí houve um envolvimento da sexualidade, houve um ato forçado que nós não achamos que está correto, que nós achamos que tem que ser, lógico, as vias legais serem utilizadas. No entanto, preservando-se a vida. Porque, no geral, aquela criatura que se aproveita para reencarnar, vai ajudar, com certeza, a família. Vai luarizar aquele lar, vai dar àquela moça, àquela família, uma nova orientação. Isso, outrora, era motivo de muitos preconceitos. Hoje, com a recorrência dos casos, existe uma aceitação maior. Não que nós estamos compactuando com moças que engravidem com 12, 13, 14, não é isso. Mas o fato tem ocorrido por falta de segurança, por falta de utilização de métodos contraceptivos, sim, mas por falta de uma orientação no lar. Nos fala Robert Schneider uma coisa interessante, ele não é espírita, ele é da antroposofia, ele dizia o seguinte, que nós temos carências de afeto, ou seja, toda criança que não é abraçada, toda criança que não é enlaçada, toda criança que não é embalada nos braços, ela tem uma carência. E a partir daí, chega uma determinada idade, ela vai buscar nos braços, às vezes, de alguém, de uma pessoa também que não tem uma orientação precisa, este afeto. Duas pessoas com carências, duas pessoas com problemas, dão origem agora ao nascimento de uma criança antes de um casamento, antes de uma coisa programada. No entanto, nós temos que aceitar, nós temos que dar as boas-vindas e fazer com que essa criança, sendo trazida ao mundo, possa ser bem-vinda e possa cumprir a sua tarefa. Agora, a respeito daquilo que foi colocado, então nós vemos, a doutrina espírita não compartilha do estupro, ainda que a legislação nossa permita. Ela compactua, ela aceita se a mãe fizer a opção, quando ela corre risco de vidas, ponto. Agora, no caso do anencefalo, é um caso que nós precisamos pensar com muito cuidado. O que advogam médicos materialistas? O que advogam pessoas que não têm noção de espiritualidade? Eles advogam a seguinte situação: a criatura vai ser gerada num ventre materno e vai ter poucas horas de vida, ou poucos dias, ou poucos anos de vida. Já se sabe que ela não terá uma vida longa. Muito bem. Então nós vamos, a partir daí, segundo eles, não vamos compactuar com aquela vida, porque ela vai ser de sofrimento muito grande para a mãe. Então, o que nós temos que entender? Alguém está tendo ou teve um problema a nível de
cérebro de má utilização da sua inteligência, das suas capacidades intelectuais, está necessitando voltar a um corpo físico deficiente, para que ele possa, a partir daí, ter um reequilíbrio perispiritual e espiritual. E nós vamos cortar isso, nós vamos romper isso. Então nós vamos entender o seguinte, que em geral, as pessoas que têm problemas de ordem perispiritual a nível cerebral, por má utilização, precisam ter um corpo deficiente. Isso é um escoadouro, o corpo físico é um escoadouro de problemas que estão a nível perispiritual. Se nós abortarmos isso, nós não estamos dando condições para que o espírito se reequilibre. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos que entender que no anencéfalo existe sim uma vida. Existe sim um espírito, tanto é que ele chegou até a concepção. Não existirá um espírito quando ele estiver longe do corpo, se desligar do corpo, e esse corpo não for uma massa disforme, uma massa sem uma orientação. Todos os membros se formaram, ainda que com disformidade, ainda com deformidade, ainda com monstruosidades, mas ele se formou. Então imaginemos o que nós estamos propondo aqui. Nós estamos propondo, como outrora se propunha em Atenas, na Grécia, que só corpos sãos devem vingar, ou devem vir à vida, devem vir à tona. Outrora não tinha outra sonografia, por exemplo, na Grécia, na época de Sócrates, vivia em Atenas, na Grécia, com Licurgo, um legislador. O que ele propunha? As pessoas ali eram preparadas para fazerem parte de um exército. Eram preparadas para combaterem, para guerrearem. Então eles precisavam de corpos saudáveis. E, consequentemente, todos os corpos que não eram saudáveis eram deixados de lado. Esse mesmo povo, os espartanos, reencarnaram, porque nós temos uma reencarnação coletiva na Alemanha hitlerista, de Hitler, e eles propuseram a mesma coisa. Por que a ideia de Hitler foi aceita, quando ele buscava uma raça pura, a raça ariana? Porque era o mesmo povo, com a mesma concepção que buscava as guerras. Então, na verdade, o que ele queria manter uma raça pura. Então, nós já tivemos isso outrora, e o que é interessante é que esse atavismo, ou seja, voltar aos mesmos erros, ocorre muitas vezes com o ser humano. Nós estamos buscando erros do passado. E então nós já tivemos um problema, já tivemos um selecionamento que nós vimos o que levou à loucura que foi a Alemanha de Hitler. Alguém que perseguia todos aqueles que eram contrários àquela ideia. Então nós estamos nos dias de hoje fazendo com que uma criatura que possa ressarcir débitos não tenha possibilidade. Nós estamos fazendo com que o Estado, faça a seleção do que convém e do que não convém vir à vida. Ou seja, ele está passando do seu papel. Ele está exacerbando das suas incumbências, porque em verdade a vida não nos cabe. Quando eu vou tirá-la? Eu não tenho direito. Quando eu vou fazer com que a vida seja norteada assim ou assado? É Deus, através de linhas mestras, de leis específicas, que faz com que o cumprimento se estabeleça. Então nós temos que ter a noção que num anencéfalo, a vida se fez e nós estamos rompendo. Aí as pessoas podem perguntar, mas e a mãe, não ficará traumatizada? Ela poderá até ficar traumatizada. Não é ao acaso. Não é ao acaso que aquele ser escolheu aquele lar. Não é ao acaso que ela estava gerando no seu ventre aquele ser. Não é ao acaso que essas decepções ocorrerão com ela. É provavelmente também para reequilibrá-la na parte genésica. Como eu disse, todos nós temos problemas. O que a doutrina espírita nos mostra, isso não é fazendo nenhuma crítica, mas uma avaliação histórica, que ao longo do tempo nós tivemos problemas com o sexo porque ele foi colocado como algo impuro, como algo pecaminoso, como algo... E é o sexo que faz gerar vida. É o sexo que nos dá a condição de termos uma mãe e um pai, a quem nós adoramos, a quem nós temos identificações. Então, veja lá, por que ele é impuro? Pode ser impuro ou pode ser incorreto, a maneira pela qual se utiliza.
Então, a banalização que teve, porque é dessa forma que o ser humano tenta equilibrar-se. Nós rompemos, ou seja, nós restringimos, nós limitamos e eles exacerbam de uma outra forma. Um determinado momento, Chico Xavier dizia que esse problema sexual da humanidade passaremos por 400 anos para termos um reequilíbrio. Por quê? Porque fomos reprimidos. Porque foi colocada a ideia de que era pecaminoso. Então, até que venha um reequilíbrio, nós teremos uma série de problemas que teremos que vivenciar. E aí estão vindo ao mundo físico uma série de testes para todos nós. Então nós vemos hoje com as propagandas, nós vemos hoje com a mídia propagandeando, com as revistas, com tudo, propagandeando o corpo da mulher, o corpo do homem, mostrando relações sexuais que são coisas íntimas, trazendo para que todos visualizem, para escandalizar. Então isso é por quê? Porque nós fizemos outrora uma limitação, um restringimento. E isso levou a uma exacerbação, a uma doença. E nós precisamos agora trazer a um nível de equilíbrio. E voltando agora ao anicéfalo, o que nós temos que entender? Que nós, seres humanos, seres espirituais, precisamos entender que o componente que orienta, que direciona, que dá vida, é verdadeiramente o nosso espírito. O corpo é pura e simplesmente uma vestimenta desse espírito, desse corpo espiritual. E aí poderão perguntar, mas a mãe não tem direito sobre esse corpo? Ela tem o direito, à medida em que ela cuidar, na medida em que ela verdadeiramente disciplinar a esse corpo, esse é o direito, não de matar a esse corpo, não de agredi-lo, esse não é um direito, isso chama-se agressão. E todas as vezes que nós agredirmos ao nosso corpo ou ao nosso próximo, nós estaremos ferindo esta lei que é uma lei natural. Todos nós tentamos preservar a vida. Não tem que não tente. Ninguém coloque a mão, por exemplo, em algo quente e continue ali. Continuará com a mão ali. Não, nós vamos tirar a mão. Isso é o instinto de preservação. Então ninguém vai se ferir estando equilibrado. Ninguém vai ferir alguém estando equilibrado. Ferir alguém significa nós estamos emocionalmente e espiritualmente doentes. E nós precisamos colocar balizas, bases, orientações. E essas bases significam onde Deus determinou que exista vida, nós não podemos deliberar sobre ela. Nós não temos o direito de estabelecer um rompimento de uma vida que poderia ser para o espírito na sequência, frutífera. Existem vários livros. Existe um livro, Ícaro Redimido, interessante, que relata a vida de Santos Dumont. E ele relata que Santos Dumont chegou na espiritualidade com muitos problemas. E quais eram os problemas? Ele havia se suicidado. Alguns diziam porque ele tinha problemas, porque o avião que ele havia inventado foi utilizado para a guerra. De alguma forma ele ajudou nisso, propagandeando isso, para que ele pudesse utilizar. Então ele tinha um drama de consciência. No livro relata que ele tinha problemas com a genitália dele, que ele era pequena e ele tinha um trauma muito grande, por isso não se consorciou. Mas o fato é, ele desencarnou. E desencarnou e ficou numa situação muito ruim. E o que ele precisou? Ele precisou, para se reequilibrar, que alguém o aceitasse. Ele ficou até na condição de um ovoide. Ou seja, chegou no plano espiritual, com deformações, com problemas de consciência, com dramas muito grandes, e ele foi deformando-se. Ele foi ficando numa situação de um ovoide. E ele precisava de alguém para recepcioná-lo. E quem seria esse alguém? Ninguém se propunha, porque é difícil nós recebermos esses tipos de espíritos. Espíritos com dramas, eles transmitem para a mãe esses dramas. Espírito com problemas íntimos, eles transmitem, às vezes a mãe, ela não suporta. Então eles são abortados espontaneamente. E ele foi a um prostíbulo, se aproveitou daquilo que estava ali ocorrendo, porque ele sabia que ele seria abortado espontaneamente. Então nós vemos, a forma dele se reequilibrar foi essa. E na sequência ele volta em outras condições melhores, já trabalhando, já ajudando. Então nós vemos que, em verdade, isso é que vai fazer com que o nosso espírito progrida, melhore e possa ter uma sequência de vida. Muito bem, todas as religiões estão contra, né? A gente acompanha pela televisão, né? Principalmente a Igreja Católica, né? Eles são contra, a CNBB se manifesta, algumas igrejas evangélicas também se manifestam, mas não tem assim, essa explicação tão evidente, tão lógica, né, quanto a da doutrina espírita.
Eu faço aí até um pedido, inclusive, para os grandes meios de comunicação aí do Brasil, né, os meios de comunicações, os grandes canais de TV, né, que abordem mais esse assunto, convocando também espíritas. Às vezes chamam lá o representante da CNBB, chamam um pastor para falar alguma coisa. Todos são respeitáveis, é claro, né, e são contra também essa lei. Mas gostaria que chamassem pessoas entendidas também do Espiritismo para passar essas informações que o Júnior está passando para a gente aqui, passar para a grande rede, para canais abertos de televisão, né? É muito importante essas informações, porque depois que agora isso virou lei, agora não é mais crime, né? O que resta fazer, o que restam as religiões fazer é conscientizar a população, conscientizar principalmente as mulheres quanto a este problema, né? Problema gravíssimo e que pode abrir precedentes, inclusive, para outros tipos de doenças. Eu já vi um ministro falando isso na televisão, ministro do Supremo. Pode abrir precedentes para outros tipos de doenças e também, inclusive, também a eutanásia. Isso é uma coisa muito grave. Ô Júnior, você citou lá os tempos tempos antigos e tal, e depois esses espíritos reencarnaram na Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha, Hitler e tal, com o mesmo pensamento, as mesmas atitudes. Depois também esses espíritos têm que reparar tudo isso que fizeram também em karma conjunto, Júnior, em karma em grande grupo, de uma nação, por exemplo, tem que reparar isso que fizeram lá no passado antigo, como você disse, e depois também na Segunda Guerra? Não tenho dúvidas. Esses dramas coletivos, esses karmas coletivos se estabelecem mesmo. E nós sabemos que muitos deles estão agora exilados em locais difíceis, em locais complicados, outros reencarnados em situações complicadíssimas. Por quê? Porque é um drama de consciência que só virá à tona nesses espíritos materialistas. O que nós temos que entender é que é uma visão materialista da vida, não é uma visão espiritual. E, consequentemente, eles só vão acordar quando a dor, quando as dificuldades, quando o amadurecimento chegar a eles e eles começarem a repensar. Porque o que nós não podemos perder de vista é que aqui é um mundo ainda de provas e expiação. Ou seja, quem não está cumprindo provas está cumprindo expiações. Raros são os missionários que aqui vêm. Consequentemente, a dor é uma característica do mundo em que estamos. Poucos de nós, para não dizer nenhum de nós, não tem dores. Então a pessoa poderia dizer, Jesus teve uma dor, e a dor dele foi uma dor de evolução, não foi uma dor que ele estava reparando erros. Então nós temos uma dor que nos auxilia para que erremos menos. Temos uma dor resgate para que reparemos erros do passado. E temos uma dor evolução que nos impulsiona, que é a dor que impulsiona, por exemplo, os animais. Assim como os grandes grupos coletivos. Da mesma forma, eles são impelidos a um progresso. Então a Alemanha cumpria um papel e não levou adiante o papel que ela cumpria. Hoje o Brasil é chamado a cumprir um papel de ser aqui o polo que vai difundir o Evangelho, que vai fazer com que as pessoas recebam, a partir das dores vivenciadas por elas, recebam essa nova orientação. E a orientação virá através do cristianismo. Não importa as vertentes que ele venha. O importante é que nós vamos ver que a noção do Cristo é de não matar, é de amar, é de perdoar. E, consequentemente, nós não podemos compactuar com a visão pequena e materialista. Então, essa noção de que o mundo aqui material é um mundo de provas e expiação, é para que tenhamos a noção que no mundo de regeneração a dor vai inexistir. Mas ainda não chegamos a esse patamar. E, consequentemente, é necessário essas anormalidades, essas deficiências, as monstruosidades ainda se fazerem. E aí chegaremos, por exemplo, a utilizar células-troncos. Sim, sem que façamos o aborto. Sem que matemos, ou melhor, sem que matemos aquelas criaturas. Mas elas estão congeladas. Esse é um outro ponto polêmico. Nós não podemos compactuar com isso. Ou seja, elas vão ser descartadas. Como é que nós podemos descartar vida? Então, não existe mecanismo? Existem, só que eles não acreditarão. Poderemos olhar a aura daqueles ovoides que eles estão, daqueles fetos que foram fecundados e estão congelados. Poderemos uma série de meios espirituais, mas não é isso que eles querem. Eles querem fazer com que as pessoas que não forem utilizadas, ou seja, esses fetos que ali estão, ou esses
óvulos que ali estão fecundados e congelados, sejam descartados. Então, o que nós estamos propagandeando? Qual é a nossa noção? A nossa noção de vida é materialista. Só os bons, só aqueles que seguem a regra, só aqueles que cumprem com o status quo que é colocado aí. Então nós vamos ter que ser pessoas que teremos um padrão físico, um padrão econômico, um padrão emocional para satisfazermos-nos. Essa é a grande insatisfação que nós vemos no mundo de hoje. A insatisfação não é por outra razão. É porque todos nós queremos seguir um padrão materialista. E o padrão é de consciência, é individual, não é padrão coletivo impostos para nós por mentes que são doentes, por mentes que não acreditam na continuidade de vida. Eu tenho que estar satisfeito com o meu corpo, eu posso e devo ter com eles uma série de cuidados, sim. Eu devo estar satisfeito com a situação em que eu vivo, eu posso objetivar mais coisas, sim, mas eu não posso fazer com que essa insatisfação gere em mim uma revolta tão grande que faça com que eu não consiga fazer nada. E eu só me rebelo, eu só fico criando momentos de rebelião coletivas e fazendo com que a inércia se estabeleça, porque a ação sempre é para o bem. A ação com Cristo sempre objetiva coisas melhores. Então nós temos que ter essa noção, dessas pessoas que estão, mas vai curar corpos. Então nós temos que ter o cuidado de achar células mais adequadas, células tronco na mesma pessoa, células tronco que não vão descartar fetos, não vamos descartar óvulos que são fecundados. Nós vamos fazer com que exista sim um progresso da medicina, nós compactuamos com isso, mas nós temos que ter cuidados para que nós não adentremos numa sociedade profundamente infeliz, porque objetivando apenas aspectos materiais. Muito bem. Ô Júnior, você citou inclusive algumas vezes nesta conversa nossa em relação a débitos, né? Por exemplo, o feto que vem, né, com certos problemas, como o anencefalo, por exemplo, né, está resgatando débitos, está resgatando dívidas. Muita gente já me questionou isso e questiona, acho que com todos nós, né, quanto ao perdão. Se nós, né, somos orientados a perdoar uns aos outros e tal, quanto mais a Deus, né? Então as pessoas questionam muito isso, né? Da pessoa, do espírito reencarnar para resgatar. Vai sofrer bastante e tal para resgatar débitos anteriores. Muita gente questiona, lógico que é uma coisa absurda, né? Questionar Deus, né? Mas o que você tem a dizer para essas pessoas em relação por quê? Por que, né? A pessoa, o espírito reencarna para sofrer, resgatando débitos, sendo que, no caso, a pessoa quer dizer que Deus poderia perdoar e a pessoa, o espírito, não ter que passar por aquilo. Então a ideia que se tem de Deus ainda é uma ideia muito paternal, muito antropocêntrica, ou seja, calcada na visão humana. Então a ideia que nós temos de Deus é a ideia impessoal. Deus é um conjunto de leis que regulamentam ao nosso universo. Então imaginemos que essas leis estão inscritas na nossa consciência. O que significa dizer, não é Deus que está nos punindo, é nós mesmos com a nossa própria consciência. Eu não conseguirei viver com dramas de consciência, eu enlouqueço. No plano espiritual a gente aqui foge, às vezes a gente comete um erro, a gente foge da lei, foge de ser de alguma forma, não quer ser reincidente, não quer se reencontrar com a pessoa com quem nós prejudicamos, mas chega um momento na espiritualidade que a consciência aflora. E a consciência aflorando, ela nos impõe reparações, retificações. Então é a nossa consciência que impõe com que nós possamos reparar. E a reencarnação, ela nos possibilita isso. Imaginemos, como nos fala Emmanuel, ele é quase um perdão de Deus. Por que quase? Porque na verdade, para que eu cresça, eu preciso rever os meus erros, porque é muito simples eu ter um problema e não olhar para o problema. Eu não amadureço. Eu não perdoei, mas eu não estou olhando para a pessoa, eu não convivo mais com ela, eu não quero mais saber dela. Isso não é perdão. Então, na verdade, eu tenho que ter uma noção mais profunda. O perdão é algo muito mais intenso. Então, vejamos, eu convivo com a pessoa, ela me prejudicou. Eu nunca mais quero ver ela, mas eu acho que eu perdoei. É verdadeiro isso? Não. Então, na espiritualidade, o que acontece? Eu entendo que eu preciso me reencontrar com essa pessoa.
Aí, após várias situações difíceis, eu consigo. Me reaproximo. Ela nasce na minha casa, como meu filho, como meu esposo, como minha esposa, para que a gente cresça, para que a gente progrida. Então, veja lá, o que fez com que a gente voltasse ao corpo? Eu tenho o esquecimento. Eu tenho um corpo novo que é, na verdade, uma defesa de cada um de nós. Vejamos lá, todas as vezes que nós estamos em perigos fora do corpo, durante a noite, temos um pesadelo, o que nós fazemos? Voltamos para o corpo. O corpo é uma cápsula, como nos fala André Luiz, ela é uma cápsula protetora do ser humano. A gente se esconde no corpo, a gente se protege no corpo e a gente tem o esquecimento. Se não fosse o esquecimento, a gente não conseguiria dar um passo adiante. Então é dizer que a gente é perdoado e não cresceu, o que adiantou? Eu fiquei no mesmo patamar. Então eu tenho que ter a oportunidade, ter a paz com a minha consciência e com o aprendizado crescer. Então é essa a noção que a doutrina espírita nos coloca. Retificar caminhos. Aqueles caminhos que foram mal vivenciados, mal trilhados, agora poderão ser bem trilhados. E só serão numa outra oportunidade, num outro contexto e com um novo corpo. E aí eu terei condições de progredir. Não adianta, pura e simplesmente, nós termos uma visão paternalista, Deus passando a mão na nossa cabeça, nos perdoando e nos deixando incipientes, ignorantes, inexperientes. O que Ele quer é o nosso progresso. Ele nem leva em conta, ou seja, a espiritualidade superior sabe das nossas mazelas, sabe das nossas deficiências, compreende a todos nós, perdoa a todos nós, mas a nossa consciência não nos perdoa. Então somos nós conosco mesmo que precisaremos reparar. Um exemplo interessante, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, de alguma forma, levou Jesus ao madeiro da infâmia, ou seja, a crucificação. Ele, por 30 moedas de prata, vendeu Jesus a Anás e Caifás, e aí foi crucificado. Ele foi ao plano espiritual inferior, se matou, se suicidou, e Jesus, antes de qualquer coisa, foi visitá-lo, porque Jesus perdoou. Mas ele teve várias encarnações a partir daí no cristianismo nascente, em que ele desencarnou com dificuldades e só foi ter paz com a sua consciência quando ele volta como Joana d'Arc. Ou seja, mais de 1000 anos depois, ele, para ter paz com a sua consciência, ele volta numa condição em que ele ajudaria o povo francês a manter a genética, ou seja, para que os iluministas viessem, ou seja, na Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, que seria uma evolução grande ao mundo físico, precisavam dos iluministas, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, virem ao mundo material. E para que eles viessem era necessário um material genético adequado. Então, ele ajudou a preservar o material genético da França. Então, quando na luta com a Inglaterra, nas guerras dos 100 anos, é a Joana d'Arc que ele estava preservando. Então, ela tinha um papel crucial na manutenção do planeta Terra. Muito bem mesmo. Ô Júnior, em relação às pessoas, né, que nascem com problemas, né, muitas dessas pessoas, né, nascem com problemas ou passam a ter problemas desde criança já, né? Muitos são discriminados. E aí a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, pensa assim, poxa, então vendo uma pessoa nessa situação, pensa, poxa, isso aí é um espírito ruim, isso aí fez muito mal. Isso aí é um engano, porque todos nós ou já passamos por isso ou iremos passar, né, Júnior? Não tenha dúvida, esse preconceito ele é descabido, porque em verdade, como o Nelson falou, todos nós, aparentemente em corpos saudáveis, nós ainda não estamos em condições de reparar erros. Porque não é assim eu chegar e querer reparar, eu tenho que me preparar para isso. Ou seja, eu estou na espiritualidade, eu tenho orientadores, eu tenho família que programam a minha existência. Eles veem qual é a minha capacidade de suportar certos problemas. Às vezes não tem condições naquele instante. Então eu não venho com a deficiência, eu não venho com o problema. Por quê? Porque eu ainda não estou em condições. Porque a dor, ela não é punitiva, ela é educativa. Ela nos leva a um crescimento. Então, às vezes, a pessoa olhando, ele está reparando já. Ele já está em condições. E às vezes é tão necessário a ele, aquele espírito, o reencontro com ele mesmo, porque às vezes as pessoas não têm noção do que fizemos. Nós todos somos espíritos que temos muitos comprometimentos com a nossa consciência, com os erros do passado. E nós precisamos estar em paz com a psicosfera do planeta a quem nós prejudicávamos, com as pessoas a quem prejudicávamos e com a nossa consciência. Então nós não temos que reparar pura e simplesmente aqui ou acolá. Nós temos que reparar
trilhas que foram mal feitas e agora nós temos que adorná-las com coisas melhores. Então nós temos que ter essa noção e tirarmos o preconceito. Todo preconceito, na verdade, é um pré-julgamento, e todo pré-julgamento não entra na profundidade espiritual das coisas. Muito bem. Eu vou deixar os nossos microfones, Júnior, para suas considerações finais em relação principalmente às mulheres, né? Principalmente às mulheres, para que se conscientizem, né, deste grave problema, né, que o Supremo Tribunal Federal acabou por aprovar, né, descriminalização do feto anencefalo. Eu gostaria que você fizesse aí, para concluir, né, um apelo aí, principalmente para as mulheres, né, Júnior? Então nós estamos diante de uma situação que nós temos que parar e pensar. Uma mulher que vai cometer um aborto porque é permitido pela legislação humana, é lateral atenuante? Claro que é lateral atenuante. Se ela não conhecer os comprometimentos espirituais. Então eu sou responsável por aquilo que eu conheço. Eu não posso alegar ignorância, porque a doutrina espírita nos esclarece. E, consequentemente, uma pessoa que tenha cometido o aborto e não tenha noção nenhuma, ela terá atenuantes maiores. E se ela ainda está embasada por uma lei humana, mais atenuantes ainda. No entanto, aqueles que já conhecem, aqueles que têm uma noção da vida cristã, e nós estamos há 2000 anos vivendo sobre as bases cristãs, ainda que elas não tenham sido plenamente vivenciadas no mundo material, a responsabilidade é muito grande. Então, que todos nós entendamos, como nos falava Chico Xavier, uma mãe que receberá um feto no seu íntimo é uma mãe privilegiada, mas uma mãe que receberá uma criança com anormalidades, com problemas, com deficiências, uma criança especial, é uma mãe que foi verdadeiramente vista com condições de plasmar no seu íntimo um ser especial e mais, crescer com aquilo. Não é para qualquer um suportar essas coisas, são pessoas selecionadas no mundo espiritual. Lembremos-nos disso, essas mães que se devotam a filhos, que criaram a PAI, que criaram a DEFA, que criaram tantos núcleos para crianças deficientes, irão com certeza ajudar essas crianças com deficiências, ainda que vivam algumas horas, alguns anos, mas tem uma razão de ser. Lembremos-nos sempre, se nós não entendemos a doutrina espírita, entendamos que Deus é justo e perfeito e quer sempre o melhor de cada um de nós. Eu agradeço Walter Perry Cefali Júnior, como é muito conhecido, né, na Araçatuba, na instituição Nosso Lar, do qual ele é um dos dirigentes, né? Agradeço o Júnior por todas essas explicações. E eu faço um convite, Júnior, para que você faça a prece de encerramento do nosso programa de hoje. Vamos então ouvir a prece de encerramento com o Júnior. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo o amparo espiritual que não nos falta, que esse programa, Senhor Jesus, possa ser amparado a todos os programas, a voz do Espiritismo, para que ela propague ideias, e essas ideias possam germinar e fazer com que criaturas renovadas se façam no mundo material. Estamos a orar e a pedir, Senhor, que todos possam ser esclarecidos, espíritos que ainda se propõem a prejudicar, criaturas que ainda estão presas a um materialismo que não nos leva a lugar nenhum. Cria a cada um de nós tentáculos e escravizações. Quando nos acharmos livres, lembremos-nos, a única liberdade real é estarmos em paz com a nossa consciência e, consequentemente, vivendo segundo os padrões esperados pelo Cristo, e que nós possamos, Senhor Jesus, com teu amparo, com o amparo desses amigos espirituais, levarmos adiante cada um de nós as nossas tarefas, e que assim seja.